Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num capítulo bem denso da Bíblia, o Êxodo 22. Vamos explorar um pouco as leis, as regras que organizavam a vida e a justiça naquela época. Exato. É um capítulo fascinante porque ele mistura, assim, de forma muito direta, preocupações com propriedade, com responsabilidade e com a própria coesão social, né? O civil e o religioso ali lado a lado. É, e já começa com umas regras bem específicas sobre roubo. Tipo, se alguém roubasse um boi ou uma ovelha e vendesse ou matasse, nossa, a restituição era pesada. Tinha que pagar 5 bois pelo boi, 4 ovelhas pela ovelha. Pesadíssima. Mas olha que curioso, se o animal fosse achado vivo com o ladrão, aí ele pagava só o dobro. Essa diferença na pena, né? O que isso indica pra gente? Olha, indica um sistema de justiça bem focado na reparação econômica, sabe? E na dissuasão também, claro. Mas o foco era mais no impacto patrimonial do que, sei lá, na prisão como a gente pensa hoje. Ah, entendi. A perda definitiva do animal por venda ou abate era vista como um dano muito maior, então a compensação tinha que ser maior. A ideia era restaurar o prejuízo e desestimular esse tipo de crime que afetava a base da economia deles, né? A subsistência. Faz sentido. E tem até aquela distinção sobre matar um ladrão. À noite, durante a invasão, parecia ser permitido, talvez como legítima defesa. Mas se fosse de dia, já era considerado homicídio. Interessante esse limite, né? Para a justiça com as próprias mãos. Exatamente, mostra que havia limites. E essa ideia de responsabilidade não parava no roubo, né? Tinham regras claras para danos que aconteciam sem querer. O gado que entrava e comia a plantação do vizinho, ou um fogo que começava num lugar e se espalhava. Isso. Nesses casos, quem causou o dano tinha que restituir. E não era de qualquer jeito, tinha que ser com o melhor do seu próprio campo. Nossa, o melhor? Nada de dar o que sobrou, então. Exato. O princípio da responsabilidade por negligência era muito forte. Se você não cuidou direito do seu fogo ou do seu gado, você arca com as consequências. E isso valia também para coisas que ficavam guardadas na casa de outra pessoa. Ah, tipo, bens em confiança? Isso. Se alguma coisa sumisse e o ladrão não fosse pego, o caso ia perante os juízes. Eram as autoridades da época, né? Eles investigavam se o guardião teve alguma culpa. E se tivesse briga sobre quem era o dono de algo perdido, os dois iam para os juízes e quem fosse declarado culpado pagava o dobro. A justiça buscava resolver e reparar. Mas aí o capítulo dá uma virada, né? Entra em assuntos bem sérios, morais e religiosos com consequências drásticas, pena de morte para feitiçaria, a feiticeira não deixarás viver, tá escrito para bestialidade, para quem sacrificasse a outros deuses. Exata. Como que isso conversa com aquela lógica da restituição de bens que a gente estava vendo? Parece um pouco diferente, né? Uma tensão ali. É uma tensão interessante, sim. Essas leis refletem ofensas que eram vistas como ameaças diretas à ordem do mundo, à pureza do ritual e à própria identidade da comunidade. A aliança dela com Deus, sabe? Entendi. Não era só um prejuízo material. Não. Eram rupturas graves que não tinham como ser pagas com dinheiro ou bens. Exigiam, na visão deles, a eliminação da fonte do problema. Mas veja o caso da sedução de uma virgem que não estava prometida para casar. Ah, sim, tem essa parte também. Aí a lei mandava pagar o dote das virgens, que era o valor padrão do casamento, mesmo que o pai dela não quisesse dar a filha em casamento para ele. Mostra de novo essa mistura de moralidade, status social e grana, né? Uma obrigação financeira surgindo de uma questão moral. O que me chamou muito a atenção também foi a proteção tão clara para os mais vulneráveis. Estrangeiros, viúvas, órfãos, a ordem é taxativa, não os oprimais. Muito forte isso. E ainda vem com uma ameaça, né? Quase uma garantia divina de que, se eles clamassem, Deus iria ouvir e intervir. Isso é bem notável. Sem dúvida. Revela um componente ético de justiça social muito forte ali. E veja a proibição de cobrar juros, a usura, dos pobres do próprio povo. E a regra de devolver o manto que alguém deu como garantia de empréstimo, devolver ao pôr do sol. Porque era o único cobertor da pessoa, né? Exato. É uma preocupação muito concreta com a dignidade, com a sobrevivência mesmo, dos mais frágeis. E a justificativa que o texto dá é direta, é teológica.
porque eu sou o ponto passivo. É a própria natureza de Deus que fundamenta essa justiça social. E o capítulo termina com ordens sobre respeitar a Deus e aos líderes, entregar as primeiras colheitas, os primogênitos, tanto de pessoas quanto de animais, e até regras sobre o que comer, tipo não comer carne de animal que foi morto por feras no campo. Tudo isso reforçando a ideia de que eles eram um povo separado, um povo santo. Então, resumindo, esse capítulo 22 de Êxodo é um pequeno universo legal, né? Que vai desde a economia, os danos civis, até a moral, o culto, a proteção social. É uma trama bem complexa de justiça que busca retribuir, de responsabilidade de cada um, e com esse cuidado surpreendente com quem era vulnerável. Exatamente. Essa ênfase na restituição para crimes contra a propriedade, em vez de outras punições, a clareza sobre a responsabilidade por descuido e essa defesa tão forte dos oprimidos que era garantida pelo próprio Deus, são pontos muito marcantes, eu acho. Mostra uma sociedade tentando achar um equilíbrio, né, entre manter a ordem, fazer justiça e cumprir suas obrigações com o sagrado. Fica aí a reflexão, né? Como será que esses princípios de milhares de anos atrás, justiça focada na reparação, responsabilidade de cada um, proteção explícita aos vulneráveis, como eles conversam ou talvez até entram em choque com os nossos sistemas de leis e a nossa ética hoje em dia?